Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência ao nosso estudo do direito de propriedade, que nós iniciamos no nosso slide 4, né, no tema trabalhado anteriormente. Então, hoje nós vamos aqui iniciar falando sobre as espécies de propriedade, né? Então, a primeira classificação que nós vamos usar, galera, é quanto à extensão do direito do titular. Eu chamo a atenção de vocês para que vocês anotem, tá? O nosso slide de hoje ele é mais indicativo, a parte conceitual eu vou estar ditando para que vocês anotem, até para a gente fomentar aí a nossa metodologia, né, da anotação, seja digitando, seja escrevendo no seu caderno, mas que quando você anota, você fixa duas vezes, né? Seu cérebro faz essa rebobinação aí, é cientificamente comprovado que te ajuda. Então, quanto a essa extensão do titular, do direito titular, nós vamos ter a divisão aí, né? Podemos dizer letra A, letra B, ou em uma bifurcação entre a propriedade plena e a propriedade restrita. O que seria essa propriedade plena? Essa propriedade plena é quando todos os elementos constitutivos se acham reunidos na pessoa do proprietário. Então, a pessoa ela pode usar, gozar, dispor, reaver a coisa de maneira absoluta dentro da pessoa do proprietário. Nós vamos ter aí propriedade plena. Quando que ela é restrita? É quando você se desmembra um ou alguns de seus poderes que passam a ser de outrem. Então, você tem a propriedade, você é de fato proprietário, porém houve um desmembramento de um desses direitos. O que seria? A casa é minha, mas ela está alugada. Quem está de fato gozando ali daquela propriedade de modo físico é aquela pessoa que realizou a locação daquele imóvel. Então, seria uma propriedade restrita, você desmembrou alguns dos poderes, um ou alguns, né, desses poderes e passou para uma outra pessoa. Tranquilos? Quanto à perpetuidade do domínio, né, nós vamos ver que ela pode ser perpétua, que é a que tem duração ilimitada, é meu e é eternamente meu. Uma das características fundantes do direito de propriedade é essa perpetuidade no tempo, ou ela pode ser resolúvel. O que seria essa propriedade resolúvel? Nós vamos, inclusive, aprofundar muito nela, né? Porque há várias causas, né, de analisar essa resolução. O que seria essa propriedade resolúvel? É aquela propriedade que encontra no seu próprio título constitutivo uma razão de sua extinção, ou seja, as próprias partes elas estabelecem uma condição resolutiva. Um exemplo seria ou é, né, a cláusula de retrovenda, conforme o artigo 505 do Código Civil, lá na parte contratual, fala que o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Então, é importante a gente dar uma recapitulada lá no que é a cláusula de retrovenda, mas é basicamente eu vendo para você, mas nós colocamos uma cláusula que se em até 3 anos, né, ou podemos colocar um prazo menor, eu consiga me organizar financeiramente para comprar de volta a propriedade, eu vou ter esse direito, né, a cláusula de retrovenda do artigo 505. Então, ela já tem no título constitutivo dela uma razão de extinção, e essa razão ela foi estipulada pelas próprias partes que estabeleceram essa condição resolutiva, certo? Agora nós vamos passar para uma análise mais profunda do que é essa propriedade resolúvel. Como conceito, nós podemos ter que diz-se que a propriedade é resolúvel quando o título de aquisição está subordinado a uma condição resolutiva ou ao advento do termo. Nesse caso, deixa de ser plena, passando a ser limitada, né? Nós vamos ver que nós vamos ter causas de resolução, e coloco aí para vocês quais são essas causas, e já indico a leitura do artigo 1359 e 1360, que vai trazer aí as duas modalidades, que é a causa incerta e a causa superveniente. Nós vamos analisar então que o próprio Código Civil ele trata de casos de resolução da propriedade em 2 artigos, como eu disse para vocês, que é o 1359 e o 1360.
que estabelecem, né, aí exceções ao princípio de que o direito de propriedade é perpétuo e irrevogável. Então, nós vamos ter o advento de uma condição ou pelo surgimento de uma causa superveniente, que é aquela causa que, né, surge ali já depois de estabelecido o negócio. Então, o artigo 1359 fala que a causa de resolução encontra-se incerta no título, ou seja, tem uma característica ex tunc, você consegue voltar lá de modo retroativo e verificar essa causa de resolução. E no 1360 fala que o elemento que resolve a relação jurídica é superveniente, ou seja, ex nunc. Você vai ter que verificar que isso aconteceu posteriormente ao momento da celebração do negócio. Dispõe o nosso artigo 1359 que, resolvido o domínio pelo implemento da condição, ou seja, alcançou-se a condição, né, e alcançou-se essa condição resolutiva, ou pelo advento do termo, né, por causa superveniente, entende-se também resolvido os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário em cujo favor se opera a resolução pode reivindicar a coisa do poder de quem a detenha. Então, vai ter aí o quê? Efeito retroativo em relação aos possíveis negócios que você tenha realizado sobre essa propriedade. E aí, com isso, vai ter característica de operar de modo retroativo em relação aos outros direitos que foram concebidos sobre essa propriedade. E aí nós vamos subdividir essa questão em causa incerta e causa superveniente, né? E é importante, então, que nesse momento vocês façam de modo muito cuidadoso a leitura desses dois artigos. Não dá para se compreender essa temática sem esse escopo legislativo que o Código Civil trouxe para a gente. Então, aí, dentro da característica de quando essa causa é incerta, nós vamos verificar que a condição ou termos referidos, eles constam do título constitutivo da propriedade, de tal forma que o terceiro que a adquiriu não poderá alegar surpresa. Então, quando a causa é incerta, já estava constando no título dessa propriedade que isso poderia acontecer. Então, aquela pessoa que adquiriu, o terceiro que adquiriu direito sobre essa propriedade, ele não pode falar que não sabia disso, porque ela já era de característica retroativa. Trago para vocês como exemplo, se alguém adquirir um imóvel, né, e na escritura desse imóvel existe um pacto de retrovenda, uma cláusula de retrovenda lá do 505. Não poderá reclamar se o primeiro alienante exercer o seu direito de retrato antes do prazo de 3 anos. Neste caso, resolve-se o domínio do terceiro e o primeiro alienante ele poderá reivindicar o imóvel. Então, se eu compro um imóvel, pessoal, que lá na escritura já estava presente um pacto de retrovenda. Não tem como, depois da realização desse negócio, eu me valer do argumento de que eu não conhecia. Isso já estava constando na escritura, isso já era preliminar ao momento em que eu realizo a compra desse imóvel, certo? Então, pessoal, vai aparecer a tela de pausa aí para vocês, home office, né? Tava organizando meus cachorros aqui que estavam latindo muito. Então, essa causa incerta você já tem como prever, porque ela de fato já existe ali no título constitutivo anterior deste imóvel que você está adquirindo, então não tem como você alegar surpresa. E essa segunda categoria, que é a causa superveniente, que está no 1360, vai cuidar de outra hipótese, vai falar que se, porém, né, essa propriedade ela se resolve aí por outra causa superveniente, o possuidor que tiver adquirido por título anterior à resolução será considerado proprietário perfeito, restando a pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele, né, cujo domínio se resolveu para haver a própria coisa ou seu valor. Como que nós podemos entender esse artigo dentro de um exemplo, né? Coloco para vocês um exemplo que se alguém receber um imóvel aí em doação e depois ele vender, né, alienar esse imóvel, pessoal, esse adquirente ele vai ser considerado proprietário perfeito. Se depois desse ato, esse doador, ele resolve revogar a doação por ingratidão desse que recebe, né, o bem, embora permita a revogação, não pode essa revogação prejudicar os direitos ali dos adquiridos por terceiro.
né, como se trata de causa superveniente, o adquirente não pode dar essa causa, essa culpa, digamos assim, para esse terceiro que adquiriu, porque não era previsível, né? Só poderá cobrar do donatário o valor da coisa, porque essa vai continuar pertencendo ao adquirente de boa-fé. Então, olha só, eu recebo um imóvel em doação, depois eu alieno, eu vendo. Esse adquirente, ele é o adquirente de boa-fé que está adquirindo na venda. Se a pessoa que me doou depois resolve revogar essa doação por ingratidão, não vai poder afetar esse terceiro adquirente de boa-fé. Então, ele vai ser proprietário perfeito. E aí, isso vai ter que ser resolvido entre eu e a pessoa que me doou o imóvel que agora revoga a doação por questão de ingratidão. Então, continua pertencendo ao adquirente que comprou de mim com base no princípio da boa-fé. Tranquilos? Nós vamos agora passar para uma temática bastante importante, que é chamada de propriedade aparente. Dentro da propriedade aparente, né, coloquei para vocês alguns conceitos e nós vamos discorrer um pouquinho sobre eles. Ela vai acontecer com aquele adquirente, né, aquele que adquire onerosamente com boa fé, a propriedade de quem não é dono. Aqui resguarda-se a aquisição a não domínio, né? O que é isso? Essa proteção, ela é aparência, ela protege a aparência de direito. Ela foi recepcionada pelo nosso Código Civil de 2002, lá no âmbito do direito das sucessões, quando abraçou a teoria da aparência, legitimando, assim, a aquisição onerosa e de boa-fé de imóvel que pertence a herdeiro aparente, ressalvando-se as aquisições gratuitas, né, que está lá nos termos do artigo 1817 do Código Civil. Quem já estudou direito das sucessões lembra dessa pessoa do herdeiro aparente, que é aquele que aparenta ser herdeiro, mas que de fato não é. Então aqui, essa propriedade aparente, ela vai ocorrer como uma proteção aí para aquele que adquire de modo oneroso e com boa fé a propriedade de quem não é dono, mas que aparenta ser dono, né? Essa teoria da aparência, ela deve ser prestigiada no sistema registrário, né? Lá no nosso cartório de registro civil, registro de imóveis, perdão, pessoal, falei em direito das sucessões aqui, lembrei do registro civil, então, cartório de registro de imóveis, né? Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta do registro, não é de se descartar a boa-fé do adquirente do direito inscrito, né? Isso daí vai ser tudo à luz da aparência e da presunção de legitimidade do registro. Por outro lado, nós não podemos deixar de analisar aí, galera, que quanto maior a segurança do registro, menor a necessidade da aplicação da teoria da aparência. Então, vamos anotar, ó, quanto maior a segurança do registro, menor a necessidade da aplicação da teoria da aparência, porque nós vamos ter mais segurança jurídica mesmo nesse ato jurídico para que ele seja, de fato, um ato jurídico perfeito. Afrânio de Carvalho, ele vai expor para a gente, coloquei aí o conceitozinho desse pensamento do Afrânio de Carvalho, de 1998, que ele diz assim: se o alienante não é o verdadeiro proprietário e a lei legitima a aquisição pelo terceiro de boa-fé, falo no intuito de proteger a boa-fé do adquirente, a bem da circulação imobiliária, em cujo interesse não cogita de indagar se o imóvel pertencia à parte contrária ou a terceiro. Dessa forma, nós estamos verificando, então, que o que prevalece, que a análise aí, que o intuito protecionista é, de fato, proteger a boa-fé do terceiro e não de quem pertencia ou não essa propriedade, né, de fato, em relação a esse imóvel. Em várias decisões aí de arestos, o STJ ele reconhece o princípio da aparência em proteção ao terceiro de boa-fé, mas o erro ele deve ser excusável, conforme se infere de seus julgados. Não pode ser, pessoal, parecia ser, mas e aí, cadê o fundamento para essa aparência? Tem que ser, né, um erro que justifique, tem que ser algo que o homem médio da sociedade de fato se equivocaria. Não pode ser uma justificativazinha sem fundamento, ok? Tem que ter muito cuidado em relação a isso aí, para que nós possamos afirmar se cabe teoria da aparência ou não. Então, nós vamos ver que um dos fundamentos, né, de convalescer um registro nulo é, de fato, a titularização dessa boa-fé.
Então, nós temos aí como fundamento para convalescer o registro nulo, né, sendo titularizado na boa-fé. Nós vamos ver que esse fundamento, ele está no fato de que a propriedade, ele deve atender sua função social conforme prevê o artigo 5º, lá no inciso 23 da Constituição Federal. Então, desde que efetivamente exista aí um uso racional do domínio, nós vamos ter que prevalecer a função social em detrimento de outros erros. Então, é possível convalescer o registro nulo, né, titularizando a boa-fé com base na propriedade que atende à sua função social. Essa transferência da propriedade do proprietário verdadeiro e displicente para o proprietário aparente e diligente configura uma espécie de expropriação forçada. Chama a atenção de vocês para a minha fala. É uma transferência da propriedade do proprietário verdadeiro, porém displicente, para o proprietário que é aparente, porém é diligente. Então, transferência do proprietário verdadeiro, mas displicente, para aquele proprietário que é aparente, mas é diligente, ou seja, que cuida, que resguarda os seus atos em relação a esta propriedade. Então, vai ser uma espécie de expropriação forçada e nós vamos ver que dentre as obrigações inerentes aí à propriedade está o seu zelo e a sua guarda. Então, aquele que é diligente, ele vai ter realmente um maior resguardo do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Vamos agora tratar da responsabilidade civil do proprietário. Coloquei de modo bastante sintetizado, mas que vai dar para a gente entender bem, né? Organizei aqui em 4 pontos, que seriam aí os 4 pilares dessa responsabilidade civil do proprietário dentro da nossa organização do direito civil brasileiro. O primeiro item coloco para vocês que esse proprietário, ele responde objetivamente ou subjetivamente pelos prejuízos se houver nexo de causalidade entre o dano causado pela coisa e a sua conduta. Então, se a sua conduta fez com que a sua coisa causou um dano a alguém, você responde de modo objetivo ou até mesmo subjetivamente. Nós sabemos que a responsabilização objetiva, ela independe de culpa, né? E a subjetiva vai depender da sua consciência ao assumir aquela responsabilidade de fato do dano que a sua coisa causou em relação à sua conduta. O item 2, nós vamos dizer que o proprietário ele responde subjetivamente por danos causados por animais de sua propriedade, porque há a presunção juris tanto de que tem obrigação de guardá-los e fiscalizá-los. Isso daqui, gente, nós visualizamos muito bem na questão dos animais em rodovias, né? Se uma vaca, um cavalo causa um acidente de trânsito em uma via, o dono, aquele que está ali registrado na marca que o animal carrega, ele vai ser responsabilizado. Porém, é muito comum, se acontecer algum acidente nas rodovias, os proprietários, às vezes, numa ação delituosa ali mesmo, eles retiram os animais ou vai até o local do acidente, corta na parte do couro do animal onde está o registro da marca, para que de fato fique mais complexo identificar quem é o proprietário ali daquele animal. No item 3, coloquei para vocês que o proprietário ele responde pelos prejuízos causados por coisa que ante sua periculosidade, deve ser controlada por ele. Então, aquelas coisas que têm uma periculosidade e que você deve se responsabilizar e cuidar e ter atos de diligência em relação a isso. Por exemplo, o automóvel, trem e avião, eles podem causar dano tanto aos seus condutores e passageiros, né? Caso em que a responsabilidade é contratual, como a estranhos, sendo então sua responsabilidade delitual. A responsabilidade das estradas de ferro, que pertence ao domínio extracontratual, no que concerne aos danos que a exploração de suas linhas acarreta aos proprietários marginais. Quanto às aeronaves, a responsabilidade das companhias de navegação aérea é regida pela teoria do risco, a responsabilidade objetiva. Então, aquelas situações em que o proprietário deve de fato zelar e guardar pelos danos que a sua coisa, pelo fato de apresentar periculosidade, ela deve ser então controlada e
ter zelo e diligência, né, na utilização realizada por ele. No item 4, coloquei que responde pelos danos ocasionados por coisas não perigosas também, só para a gente não ficar ali de fato vinculado que é só as coisas que oferecem perigo, entendeu? Então, nós vamos agora passar, pessoal, para um próximo tema, que na minha opinião é um tema extremamente interessante, muito bacana de estudar, porque envolve toda uma questão de sociologia jurídica, né, de até mesmo antropologia, que é o tema da função social da propriedade. Então, nós vamos verificar que dentro da evolução histórica aí do Instituto de Propriedade, a sua função, ela acabou por desaguar aí, ou seja, né, por ter o seu ápice, juntamente com o direito civil em geral, né? Nós vamos ver que tem uma ligação muito grande com a seara constitucional, porque o nosso Código Civil, ele deixa de ser o centro das atenções no estudo do tema trazido, né, da função social da propriedade, e ele vai ceder espaço aí para as nossas normas superiores, aquilo que decorre do princípio de supremacia da Constituição. Então, nós vamos ver que agora o nosso foco, né, de buscar suporte legislativo, principiológico, vai ser todo na nossa Constituição Federal. Nós vamos observar claramente que essa inserção da propriedade nas limitações exigidas pelo bem da sociedade, né, que não deixa de afigurar-se como manifestação mais palpável da própria publicização do direito civil, ou fenômeno que nós chamamos de constitucionalização do direito privado ou do direito civil, certo? Esse fenômeno, pessoal, nós podemos observar na Constituição do México de 1917, onde no seu artigo 27 fala que a nação terá a todo tempo o direito de impor à propriedade privada as determinações ditadas pelo seu interesse público. Também na Constituição da Alemanha, de 1919, no seu artigo 153, chamada Constituição de Weimar, né, fala que a propriedade obriga o seu uso e exercício devem, ao mesmo tempo, representar uma função no interesse social. Então, nós vamos ver que essa não é uma ideia unicamente brasileira, né? Ela vai surgir no Brasil dentro ali da Constituição de 1946, né? Depois, lá por volta de 1969, aparece já de forma textual a função social como princípio da ordem econômica. Então, dentro, né, da nossa lei fundamental atual, da nossa Constituição de 88, além aí de inserir a função social da propriedade no capítulo que diz respeito aos direitos e garantias individuais, ela existe como princípio de ordem econômica, né? E sendo subdivididos seus efeitos, né, conforme seja propriedade urbana ou rural, o que configura, né, uma inovação constitucional dentro da nossa ordem constitucional vigente, que é de uma sabedoria legislativa incontestável, porque a propriedade rural, ela de fato, né, é diferente da propriedade urbana. Então, nós vamos ver que no nosso Código Civil, ali, em especial no artigo 1228, quando ele prevê, né, em alguns parágrafos aí, diga-se de passagem, bastante inovadores, a função social da propriedade, né, ele tem toda uma inspiração constitucional, né? Elas vêm aí conformar um acordo dentro dos princípios fundamentais da nossa Constituição Federal. Dentro desses princípios, nós podemos exaltar, e chamo a atenção de vocês para que vocês possam anotar, o princípio da socialidade, né? Nas palavras aí do nosso magnífico professor Miguel Reale, ele fala que é constante o objetivo do novo Código Civil no sentido de superar o manifesto caráter individualista da lei vigente, que era o Código de 1916. Feita para um país ainda eminentemente agrícola, com cerca de 80% da população no campo, hoje em dia, né, e ele se referindo ao Código de 2002, vive o povo brasileiro nas cidades, na mesma proporção de 80%, o que representa uma alteração de 180 graus na mentalidade reinante, inclusive em razão dos meios de comunicação, como a rádio e a televisão. Daí o predomínio do social sobre o individual. Nesse momento aí nós conseguimos ver claramente isso que eu acabei de dizer para vocês, né, da constitucionalização do direito privado,
certo? Então, nós podemos reiterar, gente, que não há o que se falar em propriedade sem que tal direito esteja imbuído de uma destinação ou aquilo que nós chamamos de função social. Elemento este que passa a ser integrante e necessário para a própria existência da propriedade. Qualquer tentativa, né, de utilizar desse direito para fins egoísticos ou danosos à coletividade deve ser prontamente cercada. A propriedade ela deve existir com o objetivo máximo de atender os interesses coletivos. Nós vamos agora tratar das limitações ao direito de propriedade. Como que está organizado essas limitações aí, de fato, né? Nós vamos começar a tratar das limitações, né, que tem fundamentos das limitações à propriedade. Os fundamentos dessas limitações, como eu disse para vocês, é no interesse coletivo em detrimento do interesse privado. Então, para que essa propriedade, de fato, ela não seja utilizada para fins egoísticos e danosos à coletividade. Então, o que fundamenta essa limitação à propriedade é, de fato, o interesse coletivo. A natureza jurídica dessa limitação, pessoal, nós podemos falar que é uma obrigação propter rem. O que é isso? Uma obrigação própria da coisa. Quem tem a coisa tem a obrigação, né? Uma obrigação porque tanto o devedor como o credor, eles são titulares de um direito real, pois ambos os direitos de credor e o de devedor incidem sobre a mesma coisa. Só que não são oponíveis erga omnes nem interessam a terceiros, ou seja, aquele que tem a coisa tem a obrigação. E assim essas limitações no direito de propriedade. Aquele que tem a propriedade tem que obedecer essa natureza obrigacional aí desse direito. Nós vamos seguir agora para as espécies, né, dessas limitações. Nós tratamos das limitações, agora nós vamos tratar dessas espécies. Primeiro momento, vou dizer para vocês que essas restrições à propriedade, elas vão acontecer e até numa espécie, vamos dizer assim, principal, né? Elas vão acontecer num sentido de atender da melhor forma possível o interesse social. Então, pessoal, nós vamos ver que cada vez mais o nosso direito civil ele passa a prevalecer o interesse coletivo em detrimento do interesse individual. Então, essas espécies elas vão surgir e essa primeira é a restrição à propriedade em virtude do interesse social. Pressupõe a ideia de subordinação do direito de propriedade privado aos interesses públicos e às conveniências sociais. São restrições imprescindíveis ao bem-estar coletivo e à própria segurança da ordem econômica e jurídica do país. Então, nós vamos ver que nós vamos ter restrições, gente, à propriedade em virtude do interesse social de várias categorias. E eu peço que, então, vocês anotem, digitem, se organizem em relação a isso daí. A primeira são restrições constitucionais. Então, nós temos restrições que estão presentes na própria Constituição. Então, anotem aí para que vocês possam fazer a leitura. Como exemplos, nós temos as limitações no artigo 5º, no inciso 22, no inciso 24, no parágrafo 3º e 4º do artigo 182, o artigo 184, 185 e vários outros que vocês encontrarão no momento em que estiver fazendo a leitura da nossa Carta Constitucional. A segunda restrição, né, à propriedade em virtude do interesse social, são restrições administrativas. Por exemplo, normas que proíbem demolição de monumentos históricos, normas de proteção à lavoura, à indústria, ao comércio, à economia popular, normas de finalidade urbanística, né, Código de Mineração, Código Florestal, normas ambientais, norma de zoneamento ambiental rural e várias outras que são restrições administrativas que vão limitar, restringir o direito de propriedade em virtude do interesse social. As limitações à propriedade rural, que vocês podem estar encontrando várias ali no Estatuto da Terra.
limitações de natureza limitar, né, que dispõe sobre a faixa de fronteira. Vocês podem estar encontrando isso na Lei 6.634/79, questão ali de articulação de defesa das nossas fronteiras, que tem uma ligação com a limitação da propriedade. Limitação de natureza, né, de razão de lei eleitoral. Então, por exemplo, o artigo 135 do Código Eleitoral fala que funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 60 dias antes da eleição, publicando-se a designação. A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. Então, onde designarem, né, que essas mesas eleitorais sejam fixadas, será obrigatório que a propriedade particular seja destinada para esse fim, certo? A outra modalidade aí dessa limitação são as restrições à propriedade em virtude de interesse privado. Então, nós vamos inspirar aí no propósito de coexistência harmônica e pacífica de direitos, né? Fundando-se no próprio interesse do titular do bem ou de terceiros, a quem este pretende beneficiar, não afetando, desta forma, a extensão do exercício do direito de propriedade. Caracteriza-se por sua bilateralidade ante o vínculo recíproco que estabelece. Então, nós vamos ter aí exemplo, né, dessa limitação por interesse privado. Servidões prediais, limitações impostas pela lei do inquilinato. Então, se você tem determinada limitação no uso do imóvel que você está realizando a locação, limitações impostas pelas normas referentes a condomínio, né? Nós podemos ver no artigo 1327, 1330, acho que no 1336 também no Código Civil fala sobre essa questão dos condomínios, limitações impostas pela Lei 6.769 de 79, que fala sobre questão do parcelamento de solo urbano. Nós tivemos até atualizações sobre isso, tá? Várias relações do direito de vizinhança, que nós vamos estudar mais adiante, essas relações de direito de vizinhança. O nosso artigo 548, que fala que é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Você não pode doar todos os seus bens e ficar sem o suficiente para sua sobrevivência. O 550, que fala que a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice, né, pode ser anulada pelo outro cônjuge. Até mesmo a limitação de não podermos dispor ali dos nossos bens na totalidade em testamento, né, mas que tem ali os herdeiros que são legítimos e necessários. Então, tudo isso são restrições da propriedade em virtude de interesse privado. Nós vamos agora ver, pessoal, que existem várias medidas defensivas da propriedade. Então, nós temos várias ações que nos possibilitam fazer a defesa dessa propriedade. Esse estudo dessas ações é um estudo que deve ser realizado em direito processual civil, salvo engano, 3, né? Que está na nossa ementa. Só que eu já vou fazer com vocês um adiantamento, tá? Um adiantamento talvez até um pouco superficial, mas dessas ações para que vocês já vão aí familiarizando. E porque, de fato, vocês podem encontrar algo sobre essa temática dentro das questões que vocês forem respondendo aí, né, para fins de estudo sobre a propriedade. Então, a primeira, chamada aí de ação reivindicatória, como eu disse, nós estamos vendo algumas delas, né? Vai ocorrer quando o proprietário ele for totalmente privado do seu bem. Essa ação ela tem caráter essencialmente dominial, né? E por isso, ela somente pode ser utilizada pelo proprietário por quem tenha, né, essa propriedade aí que a gente chama de jus in ré. Essa ação ela é uma consequência do nosso direito de sequela do proprietário e nela o autor deve provar o seu domínio, oferecendo prova de que ele tem ali incontestável propriedade, com a respectiva transcrição e descrevendo ali o imóvel com suas confrontações, bem como demonstrar que a coisa reivindicada encontra-se na posse do réu, que ele de fato reivindica essa propriedade, certo? Então ali a gente tem que provar algumas coisas, né? Como por exemplo a titularidade do domínio pelo autor da área reivindicada, a individualização da coisa, a posse injusta do réu. Essa é uma ação, né, real que compete ao dono da coisa.
Então, quem tem legitimidade, né, ativa ali é o dono da coisa, o titular do domínio. Quem tem legitimidade passiva é aquele que está na posse ou detém a posse da coisa sem o título, certo? Nós vamos ver que é uma ação imprescritível, conforme entendimento prudencial, porém, se a coisa reivindicada já foi usucapida pelo possuidor, não tem mais como propor, né, essa ação reivindicatória, tá bom? A segunda é a ação negatória. Essa ação negatória, ela é cabível, né, quando o domínio do autor por um ato injusto esteja sofrendo alguma restrição por alguém que se julgue com o direito de servidão sobre o imóvel ou qualquer outra turbação da posse. É frequentemente usada para solucionar conflitos de vizinhança. A outra ação é a ação de dano infecto. Ela tem caráter preventivo e cominatório, como o interdito proibitório, e pode ser oposta quando haja fundado receio de perigo iminente em razão de ruína do prédio vizinho ou vício na sua construção, que aí vai te causar um dano, né? Precavendo-se o autor, obtém que a sentença comine ao réu a prestação de caução que o assegure contra o dano futuro. Pode ser proposta também nos casos de mau uso da propriedade vizinha, né, que prejudique o sossego, a segurança e a saúde do proprietário ou inquilino de um prédio. A outra ação é a ação declaratória. Ela pode ser proposta para dissipar dúvidas sobre o domínio, para declarar quem de fato tem o domínio ali, né, em relação a essa coisa. A ação de indenização por prejuízo causado por ato ilícito vai ser usada como, por exemplo, na perda da casa em razão de sua destruição por um caminhão desgovernado. Então, você sofreu prejuízo por ato ilícito, você vai entrar com uma ação de indenização. A outra é a ação de indenização por prejuízo causado por ato lícito, que vem a ser isso, né? Nós vamos ver, por exemplo, quando o proprietário sofre limitação em sua propriedade por interesse social ou por uma desapropriação. A prefeitura resolve construir ali uma creche, aí vai o fato do príncipe, né? O interesse coletivo sobre o individual, você vai ser desapropriado. E aí nós vamos ver que o Orlando Gomes, ele fala que faz jus à indenização quando a propriedade é diminuída em virtude de acontecimento natural, como no caso de avulsão, né, conforme vocês podem ver no artigo 1251. Certo, pessoal? Nós vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje. Peço que vocês façam leitura minuciosa dos artigos que eu fui fazendo indicação ao longo da minha fala. Na próxima aula, nós vamos estar estudando como que se adquire, né, a propriedade imóvel e a propriedade imóvel. Então, veremos aí todas as formas de aquisição dessa propriedade, a cessão, as formas físicas ou naturais ali, a aluvião, a avulsão, abandonos, todas essas questões que eu sei que a maioria de vocês não tem conhecimento, porque são coisas muito específicas do conteúdo, e nós estaremos estudando de modo minucioso na nossa próxima aula. Peço a vocês que acessem e estudem um material complementar que eu coloquei para vocês, de aprofundamento teórico sobre o tema acerca da posse. Então, já foi postado para vocês durante essa semana. Peço que vocês analisem com zelo, com cautela, tá? Para que nós possamos manter aí o nosso nível de qualidade dos nossos estudos. Me coloco à disposição de vocês, os nossos canais de comunicação. E no mais, obrigada, tá? Por terem assistido essa aula. E qualquer dúvida, não deixem de me perguntar. Certo? Até mais, pessoal. Obrigada.